Então, viemos aqui conversar um pouquinho sobre homens e mulheres, esses mundos tão diferentes. E são mundos bem diferentes, né? São mundos bem diferentes. Se a gente pelo menos aceita que os mundos entre homens e mulheres são diferentes, fica mais fácil da gente conviver com homens e mulheres, né? As mulheres terão mais facilidade de entender os homens e os homens terão mais facilidade de entender as mulheres. O que acontece hoje em dia, muitas vezes, e eu como atendo muitos casais, percebo, é que simplesmente cada um sente de um jeito, percebe de um jeito a vida e quer fazer com que o outro perceba do seu jeito. Isso não vai acontecer, tá, gente? Um pode até ceder, fazer alguma coisa para tentar se ajustar, mas sentir e pensar exatamente do seu jeito ninguém vai fazer. E é aí que a gente precisa da tal empatia e perceber que cada um cresceu de um jeito, cada um foi criado de um jeito, a sociedade nos colocou nesse mundo. Nosso pai e nossa mãe nos colocaram nesse mundo, mas a sociedade nos jogou as coisas desse mundo de uma forma diferente para homens e mulheres. É só a gente perceber como foram as criações, né? Como foram as determinações do que é certo para homem, o que é errado para mulher, o que é certo para mulher, o que é errado para homem. E essas determinações vão fazendo com que, muitas vezes, os dois campos, as duas linhas, se percam. Só que uma coisinha não nos ensinaram. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada um dos gêneros, né? Mas uma coisinha não nos ensinaram. Não nos ensinaram a ser espontâneos. Enquanto nós não formos espontâneos, nós não vamos perceber claramente o que é nosso realmente, o que nós sentimos realmente. A espontaneidade tem essa facilidade e tem essa função nesse planeta. Nos conduzir à autopercepção. Só que a gente vem numa condução social onde você tem que fazer aparências. Hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente vinha dessas aparências profundamente, seu pai, sua mãe, seus avós, vinham dessa aparência, cuidado o que o vizinho vai achar, o que a vizinha vai pensar, o que o mundo lá fora vai ver de você. As pessoas não podem ver tal coisa, você não pode mostrar que você é assim, que você é assado. E se alguém quebrava essas regras, pintava um cabelo de roxo lá antigamente, hoje em dia pode pintar de roxo, não tem problema, né? Mas e se alguém pintava um cabelo de roxo, de vermelho, de amarelo, sei lá, essa pessoa já era falada na rua. Se alguém saía com várias pessoas, já era falado na rua. Se alguém não se portava da forma que o mundo está dizendo para se portar, já dava um tendel, já dava um problema, né? Tendel é aqui no Rio Grande do Sul que a gente fala, aí nos outros lugares do país deve ter tendel ou não sei, mas é assim que a gente conduz aqui. Tendel é que deu um tumulto, né? Então, daqui a pouco eu vou conversar com todos vocês que estão online ali e vou responder perguntas só no final, tá? Não durante. Vou responder perguntas lá no final. Tanto que o nosso workshop de hoje é mais curto um pouquinho, porque depois a parte de perguntas e respostas eu vou me dedicar bastante para que a gente crie umas respostas boas ali, para que a gente crie um ambiente bom, para que a gente crie um movimento maior com a participação de vocês. Então, as perguntas e respostas e a interação com quem está aí, vai ser ali no final de tudo que eu falar. Que aí depois eu falo mais quando abrirem as perguntas. Então já vai anotando, conforme eu vou falando, já vai anotando aí que pergunta que você tem, que dúvida você tem, o que você percebeu, que comentário você tem, tudo isso ali no final a gente vai conversar bastante, né? Mas voltando, o que ocorre? Ocorre que a gente não está espontâneo muitas vezes, a gente quer parecer algo. E quando nós queremos parecer algo, a gente tem que ficar monitorando a nossa forma de ser. Esse monitoramento vai dificultando a nossa vida. Essa forma
monitorada e eu me cuidando e eu me observando, e será que eu tô certo? Será que eu não tô certo? Será que a minha roupa tá certa? Será que o jeito que eu tô falando tá certo? Será que as pessoas estão gostando de mim? Será que as pessoas não estão gostando de mim? Como estão as pessoas no final das contas? Como as pessoas estão lidando com a minha figura? E a gente esquece que exatamente aquelas pessoas que são mais espontâneas, exatamente aquelas pessoas que são mais soltas, exatamente aquelas pessoas que não são tão sociais, que chamam, sociais que eu digo da forma que mandaram ser, né? Sociais todos nós somos, a gente lida com pessoas. Mas aquelas pessoas que não são da forma que o mundo mandou, essas pessoas são tão atraentes, né? Eu lembro, hoje em dia todo mundo se acostumou com a Ivete Sangalo. Sabe a Ivete Sangalo, a cantora aquela? Todo mundo se acostumou com ela. A Ivete Sangalo é assim, é assado. Tem cantoras e cantores que tentam copiar a forma da Ivete Sangalo de ser, né? Tentam copiar aquela forma de proceder na vida com os repórteres, proceder no palco. Tentam fazer essa cópia hoje em dia. Mas logo que a Ivete Sangalo chegou, lá na Banda Eva ainda... Eu acho que hoje eu tenho 48 anos, com cara de 20, mas eu acho que eu tinha uns 25 anos quando a Ivete Sangalo apareceu assim para o mundo, através da Banda Eva, e depois ela ficou solo. Tô falando dela por quê? Porque quando ela apareceu, ela é extremamente espontânea. Ela é até hoje, mas lá não estavam acostumados. Estavam acostumados a alguém chegar no palco e... Boa noite, galera! Vamos lá cantar! Hilari, hilarie! Não estou falando só da Xuxa, né? A Xuxa depois se soltou. Ela conseguiu, né? Mas estou falando de qualquer cantor e qualquer cantora que fosse num palco, tratava as pessoas de uma forma muito impessoal. E aí me aparece a Ivete Sangalo... explodindo para tudo que é lado. Por quê? Porque ela falava com seguranças, ela falava com os músicos dela, ela falava com o público, ela se mostrava como ela era, nas entrevistas ela era daquele jeito solto, assim, tudo, e todo mundo se encantou com isso. Todo mundo ficou encantado com esse movimento da Ivete Sangalo. Tanto que tem até hoje gente que copia, né? Já falei isso. E você já percebeu no seu dia a dia que todas aquelas pessoas que são mais soltas às vezes chocam, mas depois são as pessoas que estão com mais companhias à volta? São as pessoas que conseguem conduzir uma inteligência emocional na sua vida de uma melhor forma? Será que você já parou para observar as pessoas que são mais espontâneas? As pessoas que estão mais soltas? As pessoas que estão realmente sendo da forma que querem ser, sem ficar se cuidando tanto? Será que você já percebeu? É uma pergunta que eu faço, porque às vezes a gente vai no rolo da vida, a vida vai nos conduzindo, e a gente esquece que nós temos o nosso jeito próprio. A gente vai se moldando. Esse cara é legal, então eu vou me moldar a ele. Aquela mulher é legal, eu vou me moldar a ela. Os seres vão nos dando dicas. Por quê? Porque todos nós queremos pertencer a algum grupo. O nosso grande erro nessa busca de pertencimento em grupos é querer copiar a forma que o grupo pensava. Isso desde lá da adolescência, né? Uma das fases da sexualidade, a primeira fase da sexualidade, você está conhecendo a você mesmo. A segunda fase, que é a partir dos 7, 8 anos, até os 15, um pouquinho mais também, a segunda fase, você está tentando conhecer as pessoas à sua volta e tentar entender como é que se procede nesse planeta. Na primeira fase você ganhou um equipamento chamado corpo e você vai lidando e aprendendo a lidar com aquela coisa que você ganhou ali. Depois você quer conhecer os outros corpos. Depois você quer conhecer como é que as outras pessoas procedem. Depois nós queremos conhecer como é que é a condução desse planeta. Como é que eu consigo me incluir num mundo. E aí o mundo naquele momento não é o planeta Terra, e sim grupinhos. E a gente vai tentando se incluir em grupinhos. Pois bem, conforme a gente vai se incluindo em grupinhos, vai acontecendo o quê? A gente vai adaptando os ensinamentos daqueles grupinhos.
essa adaptação, essa assimilação que nós vamos fazendo desses ensinamentos dos grupinhos, vai fazendo com que a gente vá formando a nossa personalidade além do nosso natural. O nosso natural vai vir lá na terceira ou quarta fase da nossa vida, né? Eu chamo de fases da sexualidade porque não tem a ver com o ato sexual em si. Tem a ver com as fases de prazer, tem a ver com as fases e as tendências que nós temos de buscar adequação e prazer nesse mundo, né? Então me dá um prazer enorme estar com as minhas amigas, com os meus amigos, quando estou na segunda fase. Na terceira fase eu já quero conhecer as pessoas de uma outra forma, mais profundamente, mais únicas. Eu quero conhecer as pessoas de uma forma, se nós seguirmos todas as fases corretamente, eu quero conhecer as pessoas de uma forma mais profunda em ter um relacionamento, né? E esse relacionamento não tem a ver com casamento. O casamento é lá na quarta fase. Esse relacionamento é a sexualidade em si, o erótico, o toque, a forma que as pessoas procedem, eu quero proceder, eu quero conhecer o mundo. Isso vai fazendo com que a gente vá assimilando a forma dos outros, ao mesmo tempo que os outros estão assimilando a nossa forma. Quando em alguns lugares dizem todos somos um, tem a ver com isso também, né? Porque eu estou assimilando a sua forma e você está assimilando a mim. Nós estamos criando algo juntos. E agora eu não estou falando de relacionamento afetivo diretamente, sexual, amoroso. Estou falando em qualquer relacionamento de amizade, de família. Eu vou assimilando a isso. É nessa segunda fase que as meninas e os meninos muitas vezes não querem saber dos pais aparecendo muito na sua vida, né? Ah, minha mãe tá ali, minha mãe não pode me largar na escola, minha mãe me larga aqui na esquina, na escola que eu vou a pé. Nesse momento a gente não quer os pais aparecendo. Por quê? Porque o nosso próprio interior e o nosso subconsciente estão buscando a nova forma. A gente já sabe a forma dos nossos pais, a gente já assimilou a forma dos nossos pais. Nessa assimilação, nesse abraço em relação aos sentimentos de pai e mãe, nós já temos ali dentro, a gente foi criado na primeira fase, desde pequenininha, uma cópia dos nossos pais e a gente não percebe. Então a gente vai chegar num certo estágio, lá pelos 14, 15 anos, em que a gente quer botar para longe. Eu não quero mais ser que nem meu pai e minha mãe, eu não quero que meu pai e minha mãe participe da minha vida social, eu quero conhecer o resto do mundo, eu quero conhecer tudo à volta, né? Eu quero conhecer as outras pessoas. Então tem adolescentes que lidam muito bem com essa transição de fases, da primeira para a segunda fase, e tem adolescentes que não lidam bem com isso, querem deixar os pais longe. Tem aqueles adolescentes que compreendem a si mesmos, e principalmente aqueles adolescentes que tiveram os pais mais espontâneos, eles compreendem a si mesmos e eles conseguem lidar com essa transição de forma mais fácil. Os pais que foram mais espontâneos ensinam os filhos a serem mais espontâneos. Não ensinam falando, ele ensina sendo. E aí que está o ponto. A gente não ensina um filho falando, a gente ensina as coisas práticas falando. É assim que se come, é assim que se arruma um guarda-roupa, é assim que a gente pega o ônibus, é assim que a gente vai para a escola, é assim que a gente faz comida, essas coisas assim todas, né? Isso aqui está errado, isso aqui está certo, das coisas do cotidiano. Mas o que o filho vai assimilar não é isso. Isso é só um aprendizado mental. O que o filho vai assimilar é a forma que você procede na sua vida. Quem tem filhos aí já deve ter percebido. Que não é tanto falar. Às vezes a gente fala umas 15 vezes para as crianças e elas não assimilam. Mas a forma que a gente procede, elas assimilam muito rápido e elas copiam isso sem nem perceber. E se a gente não trata direito a nossa adolescência, a nossa infância, nós vamos levar para a vida adulta isso. Ou seja, não são os nossos pais que nos prejudicaram. A gente é que não conseguiu ser espontâneo o suficiente para perceber em que momento nós estávamos. Para perceber
que as coisas mudaram de fase emocionalmente. Ninguém nos ensina a inteligência emocional desde a infância. Nos ensinam a calar a boca, nos ensinam a não tocar no pinto nem na perereca, nos ensinam a proceder como deve ser o certo, né? Ontem ainda, na aula de ontem, a aula sobre expressão, na aula de ontem nós comentávamos ainda, né? Como é que é o certo? Que certo é esse? Cada um deveria buscar o seu certo para a vida, deveria perceber o seu certo. Mas a gente aprende uns certos assim, você tem que ser o modelo de Deus. Como é que é o modelo de Deus se ele não veio aqui ensinar ninguém? O modelo de Deus está conectado às igrejas, está conectado às religiões, né? Esse modelo de Deus. Inclusive, outros líderes de outras religiões que vieram da base católica, por exemplo, aqui no Brasil, ainda levam o certo e errado que o catolicismo ensinou. Mas e se o certo e errado tem uma fórmula simples? Para mim tem uma fórmula simples. Muito simples. Eu tenho várias regras na minha vida, várias formas de procedimento hoje em dia, né? Mas eu percebo que tem um formato simples para que a gente entenda o certo e errado e sem seguir o que os outros dizem. Seguinte, se eu não vou me prejudicar e não vou prejudicar o próximo, pelo menos conscientemente, qual é o problema? Onde está o erro se eu não estou me prejudicando e não estou prejudicando o meu próximo? Onde é que está o erro? Só. É isso que eu pergunto para mim. Depois eu crio minhas regras básicas sociais do meu jeito. Mas essa pergunta eu levo comigo. Nessa situação eu vou me prejudicar? Nessa situação, se eu atuar dessa forma, eu vou prejudicar o outro, a outra pessoa, as outras pessoas? Se a resposta for não, eu vou lá e vivo aquilo. Mas quantas pessoas, e vocês sabem do que eu estou falando, porque provavelmente alguns de vocês passaram por isso, quantas pessoas não vivem um monte de coisa que gostariam só porque alguém disse que é errado? Nós estamos falando de sexualidade aqui hoje. Quantas coisas da sexualidade você já teve vontade de viver, mas alguém disse que é errado? Quantas coisas você tinha um parceiro, uma parceira para viver aquilo ali, mas você teve vergonha de falar, porque de repente ele ia achar que era errado, ou ela ia achar que é errado? Quantas coisas você já teve vontade de se desenvolver ao longo da vida e não fez? Porque ficou preso nesse certo e errado, ao invés de fazer a pergunta básica, que é: vou me prejudicar e prejudicar os outros? Não vou? Então qual é o problema? Se atira. Sempre que você puder se atirar em alguma coisa que você não vai se machucar e nem machucar ninguém, por que não? Existem situações em que as pessoas vão se machucar e vão machucar os outros. Para que fazer isso? Para que entrar nesse karma? Para que entrar nesse tumulto dessa forma? Mas outras situações você só vai. E aí que está o grande ponto. Para que a gente consiga resgatar a nossa espontaneidade, e eu estou fazendo todo esse preâmbulo exatamente para que a gente possa falar sobre homens e mulheres, porque não ter a espontaneidade fez com que as mulheres procedessem de um jeito, além de tudo que elas já sentem, e os homens procedessem de outro, além de tudo que eles já sentem e se cobram. Se nós temos essa busca de espontaneidade, se nós vamos lá viver o que nos faz bem, sem prejudicar a nós e o próximo, esse vivenciar vai nos trazer experiência. Essas experiências vão fazer com que a gente desperte mais coisas dentro de nós, vão fazer com que a gente desperte mais espontaneidade e vão fazer com que a gente desperte principalmente o nosso jeito de ser. O nosso jeito de ser. Não tem como a gente descobrir o nosso jeito de ser só pensando. O pensamento é importantíssimo, mas não é só ele que existe. Você ganhou um corpo para você experienciar as coisas sexuais, vivenciais do mundo, sociais, experienciar.
Se você cede ao certo e errado que os outros disseram e não abaliza o seu certo e errado, e não organiza a sua forma de ver o certo e errado, provavelmente você não vai viver muita coisa que estava no seu trajeto para viver. Muitas oportunidades que já apareceram e você soltou e não pegou as oportunidades porque poderia ser errado aos olhos dos outros. Eu não ia me prejudicar nem prejudicar ninguém, mas era errado aos olhos dos outros. Me conta aí, faz sentido para você? Quantas oportunidades você deixou passar por causa do certo e errado, mesmo que você não fosse se prejudicar nem prejudicar ninguém? Quantas oportunidades você deixou passar simplesmente? E quantas vezes você teve a oportunidade de despertar essa espontaneidade e não conseguiu despertar porque você tinha que fazer o tipo? Eu sou o Luciano Shiva e eu tenho que fazer um tipo de Luciano Shiva. Eu sou a Mariazinha, eu tenho que fazer um tipo de Mariazinha. Eu sou o Joãozinho, tenho que fazer esse tipo, essa forma, esse formato. Quantas vezes você procedeu na vida conforme o seu emprego? Quantas vezes o seu trabalho ditou a regra de como você deveria ser? Percebem o que eu estou falando? Quantas vezes você simplesmente incorporou um personagem e carregou esse personagem por muito tempo? Pois bem, se nós estamos aqui estudando hoje sobre homens e mulheres, esses seres tão diferentes, antes de mais nada, nós temos que pensar no ser que nós somos aqui dentro, independente do corpo, independente das experiências que nós já tivemos. E nós entendemos que nós somos muito mais do que o nosso trabalho, nós somos muito mais que a nossa família, nós somos muito além do que a própria sociedade dita o certo e errado. Não tem como nós falarmos de homens e mulheres se a gente não se coloca como alguém além. Você vai ter que em algum momento assumir aí dentro que eu posso ir além. Eu posso me conduzir mais longe nas minhas experiências, nos meus estudos, nas minhas percepções. Porque se você não se coloca além, você fica refém, inclusive, e agora principalmente, das dores sociais. Quantas pessoas sofrem porque o outro fez alguma coisa que machucou? Seja uma traição, seja não fez do jeito que achou que deveria ser, seja virou as costas e não falou com a pessoa, seja situações do dia a dia. Quantas coisas você pegou de um formato social e disse, não é assim. Eu não gostei do jeito que foi feito, porque o formato social disse que não era assim. Agora, hoje em dia, tem casais que dormem em quartos separados. E qual é o problema? Se foi uma escolha deles e se eles se sentem melhores assim, qual é o problema? Mas há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, se alguém dissesse, não, a gente dorme em quartos separados porque a gente gosta de dormir sozinhos, né? A gente gosta de viver as nossas coisas dentro do quarto, viver as nossas coisas roncar... Viver as nossas coisas sozinhos é roncar, é peidar, é sei lá o que dentro do quarto, né? Às vezes um gosta mais de olhar TV na hora de dormir, o outro gosta de só dormir. Então, o casal foi se adequando, foi se adaptando e cada um morou no seu quarto e só se encontram para fazer sexo. E vivem a vida a dois muito bem. Só que na hora de dormir, dormem separados. É bom dormir de conchinha? É muito bom dormir de conchinha. É bom dormir agarrado? É muito bom dormir agarrado. Mas isso não é para todo mundo. Tentam padronizar as coisas e nós tentamos entrar nesse padrão e às vezes a gente dificulta todo o nosso relacionamento com as outras pessoas. A gente dificulta demais o relacionamento com as outras pessoas porque a gente pegou esse padrão que faz bem para uns, mas não faz para outros. Quantas pessoas estão infelizes nos seus casamentos porque pegaram um padrão e acham que o casamento deveria ser do jeito que a Disney conta, que os filmes românticos contam,
que a aparência dos casais que são nossos amigos, ó, a fulano e fulano são assim, são assado. A fulano e o fulano, eles dão sempre certo. Não, eles estão fazendo aparência. Porque ninguém dá sempre certo. Tem uma condução a ser feita dentro de um relacionamento. Um diálogo a ser feito. Depois dos diálogos, depois das rusgas, das dificuldades, se cada um respeitar um ao outro, chega a algum consenso e ponto. Mas nunca fica 100%. Por quê? Porque são pessoas diferentes uma da outra. E cada um vai ter um pensamento. O relacionamento vai ficar muito mais fácil se você não determinar padrões sociais para dentro da sua casa. Gente, entrou para dentro de casa, ali é o seu país, é o seu planeta, é o seu mundo, é o seu e das pessoas que lá estão. E ali não dá para pegar a sociedade lá fora e botar as mesmas regras aqui dentro, porque cada pessoa está mais no seu íntimo. Um padrão social é porque tem milhões de pessoas lá fora. E tem que ter um padrão de conduta. Mesmo assim, os padrões de conduta prejudicam muita gente. Quando você entra para dentro da sua casa, ali é o seu espaço, é o seu caminho, é o seu aprendizado. A 2, a 3, a 4, a 5. Estou dizendo família inteira. Ali é o seu território. E sendo o seu território, não dá para criar regras iguais à sociedade lá fora. Algumas sim, mas a grande maioria não. Porque senão você não vai conseguir se adaptar àquele núcleo familiar. Você não vai conseguir se adaptar àquela forma de ser. Quantas vezes começa uma discussão, quantas vezes começa uma cara feia, quantas vezes começa um tumulto, porque alguém não gostou do que você falou. Porque alguém simplesmente não gostou do que você falou. Mas esse não gostou é porque você realmente falou uma coisa pesada? Ou não gostou porque alguém disse para o outro que não gostou que aquilo era pesado? Tem muitas coisas que você não sente como pesado, mas você coloca como pesado. Tem muitas coisas que você iria relevar se você estivesse na sua inocência. Se você estivesse na sua espontaneidade, você iria relevar e viver a vida. E seguir a vida. Exatamente. Mas, como a gente quer colocar a sociedade dentro do nosso lar, a gente impõe regras sociais e aí começam os tumultos dentro de casa. Deveria ser assim, deveria ser assado, você não pode isso, você não pode aquilo. Um vira monitor do outro, né? Um começa a monitorar o outro. Um começa a dizer o que o outro tem que fazer ou não fazer. E aí se transformam mãe e pai dentro de casa. Você, mãe do seu marido, do seu namorado, e você, pai da sua esposa, da sua namorada. E isso não pode acontecer. Tem que ser duas individualidades. Se vocês querem um relacionamento, se nós queremos um relacionamento que nos traga felicidade, que felicidade não significa euforia. Felicidade é um estado. Eu sou feliz. Às vezes eu estou com cara emburrada, às vezes eu estou triste, mas o meu normal é estar feliz, né? Tanto que às vezes quando a minha família me vê e diz, hoje tu não está bem, né? É quando eu não estou no meu estado normal, que é estar sorridente, que é estar conversando, que é leve. Estou feliz naquele momento ali, né? Euforia é quando uau, tal coisa aconteceu, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, deu um despertar aqui de alguma coisa, eu realizei alguma coisa muito importante, então eu estou eufórico com aquilo. As pessoas, às vezes, confundem felicidade com euforia e acham que tem que estar eufórico o tempo todo. Ninguém vai ficar o tempo todo eufórico. Ninguém vai estar o tempo todo, uhul, isso aí, vamos lá, ó, fulana recebeu nota baixa no colégio, uhul, vamos resolver isso aí, ó, você tomou uma guampa lá, que a mulher botou uma guampa pra você, uhul, vamos resolver esse negócio. Não, ninguém consegue ficar eufórico o tempo todo. A euforia são de momentos. A felicidade é uma escolha, eu escolho ser feliz. Não estarei
sempre sorridente, às vezes estarei pensativo e às vezes estarei triste, mas a minha base é feliz. A minha base é estar sorrindo, não por aparência, mas é a minha base, é a minha forma. Como é que é a sua base? Você já designou isso ou você ainda busca aquela felicidade de final feliz? Sempre que nós buscarmos um final feliz, os finais vão chegando, né? E nem sempre serão felizes. Se nós abraçarmos os filmes, as séries, as coisinhas que o mundo nos prega, não que você não possa olhar filme nem série, claro que pode, eu também olho, né? Mas se nós abraçarmos isso como uma verdade, nós sempre vamos buscar finais felizes. Porque no final tudo fica bem. Então, inconscientemente, a gente vai estar buscando finais. Porque a gente está buscando a felicidade, não é? A gente não determinou que a gente é feliz. Se você determina que você é feliz, você não precisa esperar o final para ficar feliz. Mas se você espera o final para ficar feliz, inconscientemente você vai fazer de tudo para chegar no final daquela história. E sempre que der uma rusga, sempre que der um problema, sempre que tiver uma dificuldade, lá dentro de você vai gerar o quê? Ai, quando é que isso vai acabar? Quando terminar isso aqui, eu vou para uma nova história, uma história feliz. Como se você ficasse esperando que a próxima pessoa sempre fosse a certa e não a que está com você. Ainda pelaquela ótica de certo e errado que o mundo criou e a gente aceitou. Tirando essa ótica, trazendo a nossa espontaneidade, trazendo e definindo como são as regras dentro da nossa casa, e a definição não pode ser de uma pessoa só, tem que ser os dois juntos, né? Como é que é a regra do nosso relacionamento? É assim, assim, assado. Precisa ter isso definido. Se vocês não definem, se a gente não define como é o nosso relacionamento, fica implícito que o relacionamento tem que ser como o mundo manda. E aí uma pessoa fica com as regras que o mundo mandou e a outra também. E depois um cobra o outro sem ter nem firmado contrato nenhum. Contrato que eu digo não é o assinado, né? Contrato que eu digo é a gente conversar. Como é que vai ser o nosso relacionamento? Nosso relacionamento vai ser um relacionamento aberto? Vai ser só entre nós? Vai ser fechado? Nosso relacionamento vai ser alguma coisa mais metódica para quando a gente for fazer viagens? Ou a gente pode gastar a esmo? A gente vai pegar e fazer as nossas contas juntos ou vamos fazer as nossas contas separados? A quem é que vai pagar o que aqui dentro de casa? O nosso relacionamento vai ser mais presente um com o outro ou mais separado por causa dos nossos trabalhos? Definir isso, a voz falada, tá, meus amores? E não a pensamento. Ah, eu pensei que você faria tal coisa. Se você fala, e às vezes, esses tempos eu atendi um casal lá no meu consultório, terapia de casal, né? Que a primeira coisa que alguém disse foi: eu pensei que você faria tal coisa, e para o outro, né? Quando falou eu pensei que você faria tal coisa, eu tinha certeza que não conversaram sobre o próprio relacionamento, só discutiram. E mesmo assim, no início do relacionamento, botaram as regras sociais. Falei isso e foi batata. É mesmo, a gente não conversou sobre como é nosso relacionamento, não conversei como é que ele gosta das coisas, não conversei como é que ela gosta das coisas. E é isso. As pessoas têm medo de perguntar e falar como são, né? A espontaneidade vai fazer com que você conecte em pessoas espontâneas. Você conectando a sua espontaneidade com outras pessoas espontâneas vai fazer com que dentro do relacionamento em si você não tenha brigas e nem muitas surpresas. Você pode ter discussões, mas aquela coisa de gritar, aquela coisa de ter umas brigas de todo mundo fala ao mesmo tempo e bate coisa e grita e não sei o que, isso aí nem é normal. É normal para o mundo social. Mas para o ser humano é normal por quê? Muitas vezes porque a gente viu a mãe e o pai fazer assim. Mas eles não estavam certos. Estariam certos se eles estão prejudicando a eles mesmos dessa forma. Estão prejudicando os filhos que estão olhando essas discussões. Eles estão certos? Ah, na minha ótica não, e na sua? Ah, tá certo, então a gente discutir, quebrar tudo dentro de casa? Na minha ótica não, porque a gente está se prejudicando e prejudicando o outro.
E aí que essa definição de espontaneidade precisa aparecer. Eu quero ser espontâneo para que eu me conecte com pessoas espontâneas. Eu quero ser próspero para que eu me conecte com pessoas prósperas. A espontaneidade vai fazer com que você já se mostre de saída, antes de até ficar junto. Mas se você faz um tipo até para conquistar as pessoas, e aí que está na hora da gente parar com essa tal conquista. Eu gostei daquela menina, gostei daquele menino, eu tenho que conquistar. Bobagem. Com quem conquistar vem lá dos primórdios, conquistar vem lá de trás, outros séculos atrás, quando a gente tinha que conquistar território. Tire essa palavra conquistar dos relacionamentos. Se você ainda busca alguém, tire essa palavra conquistar. Você não tem que conquistar nada. A conexão vai acontecer. Se você se mostra como você é, a conexão com a pessoa vai acontecer. Porque se eu me mostro como eu sou e eu me interessei pela Mariazinha, em determinado momento eu vou chegando perto da Mariazinha, eu vou conversando com a Mariazinha, eu não preciso pensar um monte de coisa para ver como é que eu vou conquistá-la, como é que eu vou surpreendê-la, como é que eu vou não sei o que. Isso tudo é pensamento e não é espontaneidade. A espontaneidade tá rolando aqui, nós estamos conversando, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu senti que posso ir lá e falar para ela que eu estou afim dela, que eu gostaria de estar com ela, que eu gostaria de algo mais com ela. Se você é espontâneo, você vai lá e fala, e sai dessa jogada, desses joguinhos todos que acontecem. Será que fez sentido para você? Se eu saio desses joguinhos, você já fica sabendo na hora. A moça vai dizer, eu prefiro esperar um pouquinho mais, eu não te conheço direito ainda. Ou, não tô afim de ti. Ou, eu também senti essa conexão. A espontaneidade faz isso, com que a gente conecte com as pessoas e que a gente possa ser nós mesmos, né? Se eu estou espontâneo, se eu estou conectado comigo mesmo e eu recebo um não, eu entendo que a pessoa tem a vontade dela de não estar comigo. Pronto. E sigo a vida. Entendido? As pessoas, às vezes, até podem fazer um joguinho para dizer não para você. Mas se elas realmente ficarem interessadas, depois elas aparecem na sua vida de novo. Se ali tem uma história, elas vão aparecer na sua vida de novo. Tira da cabeça esse conquistar, esse aparecer. Eu fiz tal coisa e ela achou isso incrível. E as moças também parem de achar que tem que ser conquistadas. Elas têm que ser donas de si, elas têm que ser espontâneas a ponto de o homem admirar pelo que elas são e não pelo que elas estão mostrando. Homem e mulher precisam parar de fazer personagens. Quando acabam os personagens, aí começa um relacionamento. Só que o que está acontecendo hoje em dia, e há algum tempo já vem acontecendo isso, há alguns anos vem acontecendo isso, com muitas pessoas, é que eu faço um personagem para conquistar o seu personagem. Conquistei o seu personagem, ou você me conquistou com o seu personagem, né? Os personagens se conquistaram, aí quando a gente vai para a vida de verdade, a intimidade chega, e essa intimidade vai fazer com que os dois se mostrem como são. Por que a gente tem tanto problema nos relacionamentos? Porque você vendeu um personagem e conquistou um personagem. E aí depois a pessoa, o homem, a mulher de verdade que estão lá no relacionamento começam a se mostrar, começa a dar problema. Então se mostre desde saída. Mas de repente ele não vai gostar de ti, ou não vai gostar de mim se eu me mostrar desde saída. Então essa pessoa não tem que estar com você. Expliquei? Se você quer só fazer sexo com a pessoa numa noite, aí faça o personagem que você quiser, conquiste do jeito que você quiser, vai lá e transa, vai embora. Não é o meu jeito, não acho um jeito produtivo também essa forma, mas é mais fácil você ir fazer sexo com a pessoa e viver a vida do que você vender um personagem para quem você está extremamente interessado e provavelmente lá na frente vão viver juntos. Aí começam as discussões, os tumultos que não precisam. Aí está uma das chaves dos relacionamentos. Seja você e deixe o outro ser ele.
que aí fica mais fácil a escolha, que aí fica mais fácil a conexão, que aí fica mais fácil tudo acontecer. Não tente agradar, porque senão a gente vai até quando nesse joguinho de é tudo lindo no início e depois fica terrível? Fica terrível porque escolheram o que não era para escolher. Eu escolhi uma pessoa e veio outra. Acontece muito, eu ouço isso demais em consultório. Estou explicando direito? Está fazendo sentido? Pois então, tudo isso, espontaneidade, vai fazer com que a gente se reencontre com nós mesmos, tá? Base, anotado? Anotaram aí? Agora, como são as mulheres? Homens e mulheres, cada um tem um jeito. Como são as mulheres? Gente, o mundo das mulheres é um mundo não só do que a gente vê, e do que a gente fala, do que a gente toca. O mundo das mulheres nunca é só dos 5 sentidos. 5 sentidos físicos. Nunca é. A mulher tem uma infinidade de emoções dentro dela. Por que ela tem essa infinidade de emoções? Porque ela tem um corpo, esse espírito que escolheu estar num corpo de mulher, tem uma infinidade de emoções acontecendo ali dentro, de tudo que é jeito. A mulher assimila tudo que está à sua volta, energeticamente, ao mesmo tempo que assimila tudo que vem da outra pessoa que está com ela. A mulher, ao mesmo tempo dessas assimilações diárias, não é uma assimilação de vez em quando, diárias, tá? Ela ainda tem um universo aqui dentro de geração. Então, o corpo todo dela prepara ela para gerar algo. Desde lá de trás. O ser humano que nasceu em corpo de mulher é preparado para gerar, para nutrir, para acalmar, acalentar, né? Para proteger assim, dessa forma, ou seja, um filho. A mulher, ela tem uma infinidade de emoções ao mesmo tempo que está fazendo outras coisas. Por que ela veio assim, Luciano? Ela veio assim porque ela precisa sentir tudo que tem à sua volta, ela precisa sentir os filhos, ela precisa sentir o ambiente para que ela possa fazer o ambiente da melhor forma possível. Por isso que veio assim. Tá? Veio assim, lá de trás, desde que nasceram as mulheres no mundo. Veio dessa forma. Aí dizem, a mulher é mais emocional. Ela é mais emocional porque ela é mais sensorial, além dos 5 sentidos, inclusive. A intuição dela é mais aberta que os homens. Por quê? Porque é dessa forma que ela vai conseguir conduzir aquele âmbito chamado lar, né? Ou fazendinha, ou sei lá onde que a mulher tinha que ficar antigamente. Estou explicando direito? É assim, é histórico, né? Faz parte do ser isso. Ela sente desse jeito. Hoje em dia a gente já vê mulher trabalhando fora, mulher fazendo, acontecendo, indo para lá, indo para cá, indo tudo que é coisa, né? Mas também uma quantidade enorme de mulheres confusas consigo mesmas. Por que confusas consigo mesmas? Porque o seu sistema todo pede uma coisa e elas forçam a fazer outra. Por causa do meio social, por causa que o mundo pediu dessa forma, porque estão em transformação, né? Nesses processos. Então, a mulher foi conduzida a acolher, nutrir, gerar, preparar, cuidar, tanto das coisas à sua volta, quanto dos filhos, né? O homem, ele é a força ativa, a mulher é a força passiva. Não tem como acontecer uma força ativa de ação se a força passiva não estiver dando base. Pode até acontecer, mas o homem que tenta gerar força passiva e ativa ao mesmo tempo entra em conflito consigo. Não estou falando de escolhas sexuais, de homoafetividade, nada disso.
entra em conflito consigo. Ele vai para o mundo, ele resolve as coisas, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer, ele tem que não sei o quê, mas ele está sem base passiva, sem base do feminino. E quando ele está sem base do feminino, normalmente ele torra tudo que tem, ou normalmente ele bota as coisas em projeto que dão errado, normalmente ele se perde tanto trabalhar e nunca tem dinheiro. O homem que está fazendo esse movimento. Então, a importância da mulher é total. Quando a mulher fala para o homem, os dois sentam e conversam, e a mulher fala para o homem que aquele projeto que ele está pensando vai dar certo, aquele projeto você pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter uns errinhos, pode ter umas caídas, pode ter uns probleminhas no caminho, mas o homem vai olhar para esses probleminhas com a base que a mulher está dando. Então eu estou indo lá e estou indo fazer. Apareceu o problema, eu vou resolver, porque eu sou um guerreiro. Eu estou indo lá e vou resolver esses problemas. Se ele não tem a base, os problemas são muito maiores na visão dele. Será que eu estou explicando direito? Por favor, me comentem ali no chat se eu estou explicando direito. Se o homem tem a base, ele vai enfrentar os problemas com base. Ele vai ver os problemas de uma forma, eu tenho que enfrentar isso aqui. Porque eu tenho base. Porque alguém me disse, alguém que confia em mim, alguém que me ama me disse, vai lá que tu consegue. Então vai dar problema, pode dar não sei o que, mas ele está lá na pauleira, ele está dando-lhe pau até o momento que ele consegue. Porque ele está cúmplice junto com aquela mulher, junto com aquela base. Se o homem está sem base, para vocês, eu estou falando isso para vocês verem a importância da mulher no papel todo, né? Se o homem está sem a base, o que vai acontecer? Ele vai fazer, vai acontecer e todo e qualquer problema ele vai parar. Putz, já tem esse problema agora para resolver. Já tem mais coisa para resolver, eu não aguento mais resolver. Porque ele não está lutando por ninguém, nem por ele mesmo. Não está lutando com a base, ele está lutando sozinho. Ele tem que gerar a base. Então a base é o quê? Apareceu o problema, ele não tem a base do feminino, ele vai voltar para o feminino dele, porque todos nós temos feminino e masculino dentro de nós. Tá, meus amores? Só que quem tem o corpo de feminino tem potências que o masculino não tem. E quem tem o corpo masculino tem potências que o feminino não tem. Mas todos nós temos a energia masculina e feminina. Então apareceu um problema para esse homem que está sem base, ele vai parar primeiro, porque ele precisa buscar a base dele. Ele vai parar, ele vai pensar, vai levar muito mais tempo para resolver o problema, se ele quiser resolver. Se ele sentir potência de resolução, porque muitas vezes não vai nem sentir potência de resolução. Isso é só a gente observar homens que vivem com a mãe ou com a avó até hoje. Homens que não conseguem fazer a vida desenvolver, não conseguem fazer a vida desenvolver, por quê? Porque a base deles está de aconchego. A mãe é isso para o filho. Ela aconchega o filho, ela nutre o filho. Então o homem que cresceu, ele precisa soltar a mãe. Não negar a mãe. A Dona Rosa está aí online comigo, a minha mãe maravilhosa, incrível, eu vejo ela quase todos os dias. Mas eu sei que eu tenho que fazer, eu não tenho que esperar por ela, pelas coisas, como eu esperava quando criança. Eu tive que crescer. E o homem precisa crescer para isso. A base que a mulher traz, a potência que a mulher traz, ela tem formas. Então, uma potência de mãe vai dar força para o filho enquanto ele está em estado infantil e adolescente. Uma potência de mulher, esposa, mulher que está com aquele homem do lado dele, vai dar outra potência. É diferente. Você não volta mais para aquela base, para essa base lhe proteger, que é o caso da mãe. Agora eu sou homem, eu volto para aquela base para ela me dar mais força. Eu volto para aquela base para eu gerar mais força para ir para o mundo. Então as mulheres, ao mesmo tempo que têm essa força de base, elas têm uma confusão interna violenta. Por quê? Porque o mundo lá fora, muitas vezes, é cruel com as mulheres. A gente olha o machismo por aí, a gente olha os tumultos que tem por aí, né?
Quanto tempo na nossa história, séculos, em que a mulher foi tolhida, em que a mulher teve que calar, que a mulher teve que ficar quieta, que a mulher não pôde se expressar. Porque o mundo estava machista. O homem erroneamente achou que era só ele que fazia as coisas, e no fim tinha a base. Muitas coisas sociais também aconteceram por causa da base da mulher. Entendido? Então, a mulher também precisa do contraponto de ação. Senão ela vai gerar nela. Assim como o homem gera nele o feminino, se ele não tem a base do feminino, a mulher vai tentar gerar o masculino, a atividade, a força, a capacidade de fazer masculina dentro dela, tá? Hoje nós estamos falando de relacionamento, então eu estou falando de duas pessoas, né? Então, a mulher, ela vai, se ela não tem o homem que vá, o homem que está com ela como ser ativo, né? E isso acontece também com homens que ficam muito passivos, porque não resolveram essas coisas de infância e adolescência. Homens muito passivos vão ter esposas mais ativas. E aí ali tem um contraponto também, de estudo, de percepção, né? Então, a mulher, se ela tem um ativo ao lado dela, o homem vai lá e faz. Ela sabe que se ela vai lá, fulano, e faz, resolve esse troço, né? Ele vai lá e faz, porque os dois estão em comunhão. Quando os dois estão em comunhão, vai lá e faz, e ele vai lá e faz, né? Vai lá e acontece. Nós temos tais e tais coisas para resolver, vamos pensar junto aqui como é que nós vamos resolver. Então tu vai lá e faz isso, tu vai lá e faz aquilo, o homem vai lá e faz, a mulher faz essa base. Se ela não tem essa ação, ela vai ter que fazer essa ação. E a partir do momento que ela tem que fazer essa ação, ela pode sobrepor a energia dela. E aí, se ela botar muita energia masculina, ela não vai conseguir ter a própria base. Olha que louco. Para vocês verem como a base é importante, se a mulher tiver que ir lá ser a ativa do processo todo, de duas pessoas, ela vai perder base, porque o outro não vai lhe dar base. E se ela está sozinha, ela não vai ter a base dela própria, porque o movimento de atividade faz com que tenha que soltar a base. Ou seja, ela vai ficar ativa, resolvendo, ativa, sempre em movimento, sempre acontecendo, sempre. E aí a cabeça começa a pensar demais. Começou a pensar demais, mulheres que têm enxaqueca, mulheres que têm dor de cabeça, provavelmente essas mulheres passaram do ponto com o seu masculino. Não masculino o homem, masculino a sua energia masculina. Elas utilizaram demais a energia masculina, ativou o raciocínio de proteção, porque esse raciocínio de proteção significa o que eu tenho que cuidar aqui agora, né? Que prevenção que eu tenho que fazer nesse momento. O homem, quando está entrando numa guerra, quando ele está entrando num projeto, quando ele está entrando em alguma coisa, ele tem que prevenir o que vai acontecer ali na frente, mesmo que ele não controle tudo. Ele tem que pensar em tudo para ele entrar dentro daquela mata, para ele entrar naquele combate. Ele tem que pensar em tudo isso. E isso que a mulher faz muitas vezes. A quantidade de mulher que tem enxaqueca, por que tem muita mulher com enxaqueca e pouco homem com enxaqueca? Já se perguntaram? Tem muita mulher com enxaqueca porque elas passaram do ponto. E aí quando a gente vai lá conhecer, são mulheres extremamente controladoras e dominantes. Porque o que eu estou falando aqui não é um dominando o outro. Né? Mulheres dominantes. O fulano não fez, eu vou lá e faço. O fulano não fez, eu vou lá e encho o saco dele para fazer, mesmo que eu não faça. E o fulano não fez, vira aquele inferno. E aí a pessoa tenta controlar tudo à sua volta, o tempo todo. Quando tenta controlar tudo à sua volta, ativa o raciocínio, enxaqueca, dor de cabeça vai aparecer, fora outras coisas no corpo que podem aparecer também. Porque a mulher é um ser base. A mulher, primordialmente, ela está ali para gerar, né? Para gerar, para nutrir, acolher. Está ali principalmente para intuir os caminhos. Seus e dos seus. Os seus caminhos e dos seus à sua volta. Ela está ali para essa intuição. Dessa forma.
Então, porque a mulher vai perceber o que precisa perceber, o homem vai fazer o que precisa fazer. Se a mulher percebe e faz, percebe e faz, percebe e faz, percebe e faz, em algum momento ela não percebe direito, mas faz, a intuição desliga para o pensamento ativar e aí começam as dificuldades dela mesma. Expliquei direito? Fez sentido para você a quantidade de mulher que tem enxaqueca? Entendido por causa dessa energia primordial. Como são os homens, hein, meus amores? Já pararam para pensar como que são os homens? Deixa eu arrumar aqui a tela aqui. Deu um creque. Isso, deu. Como que são os homens? Na nossa sociedade, os homens disseram que eles têm que ser os garanhões, disseram para os homens que eles têm que ser os fortes, que eles têm que ser os que resolvem tudo, que eles têm que estar com o pinto sempre duro, que se a mulher quiser transar com eles, eles vão ter que querer também, que eles têm que ter umas 4, 5 mulheres, isso tudo do machismo, né? Tudo do machismo. Eu sei que muitos homens já estão mudando isso, graças ao bom Deus, tudo muda, né? Mas também tem a potência de homem, o homem que veio, o espírito que veio num corpo de homem, ele veio com potência de ação, ele veio com potência de fazer, de resolver, de ir lá, né? De botar a cara. Homem veio para isso, é primordial dele. Independente do machismo ou não, o primordial do homem é estar lá, botar a cara nas coisas. Tá na frente da mulher. Ele tá não na frente de ser melhor, na frente de estar protegendo a mulher. É o papel do homem isso, e na frente das coisas, né? É o homem que vai lá, não que a mulher não precise de proteção, não que a mulher precise de proteção exatamente, mas é o homem que faz a ação de proteger. A mulher também protege, mas ela protege no acolhimento. O homem protege na ação. Eu vou lá e protejo a minha família. Eu tenho que proteger esse território. Eu tenho que ir para a guerra, eu tenho que ir fazer, eu tenho que gerar coisas, né? A mulher está gerando energia e o homem tem que ir lá fazer esse prover, né? Então o homem tem que ir buscar o sustento da família. Para isso que foi gerado os corpos. Ah, Lu, mas tem mulher que busca, tem mulher que não sei o quê. Claro que tá todo mundo, cada um vivendo do jeito que dá, meus amores. Vivendo do jeito que dá. Mas eu tô falando do primordial de relacionamentos para que a gente possa chegar num consenso daqui a pouquinho, né? O primordial disso, o que veio na geração de homem e mulher. Senão não precisa ser homem e mulher, né? Só nascer um com útero já. E cada um se resolvia. Eu mesmo crio minha família, eu mesmo gero minha família e tá tudo certo e vou em frente. Não. Criaram 2 com potências diferentes. Os 2 muito potentes, mas com potências diferentes. Se a gente aprende a utilizar as nossas potências, né? Se a gente aprende essa utilização, as coisas, os movimentos e os relacionamentos vão ter outros resultados. Se a gente aprende a conduzir a nossa forma de ser. Se você é mulher, aprenda mais sobre o mundo feminino. Não o mundo feminino que a igreja prega, mas o seu mundo feminino. Se você é homem, aprenda mais sobre o mundo masculino. O homem, ele tem essa necessidade de ir lá e fazer. Vocês já pararam para pensar e perguntar por que tem tanta traição de homens? Não que a mulher não traia, a mulher também faz. E principalmente as mulheres... Olha que interessante, pelo menos em estudo em consultório. As mulheres que mais traem são aquelas mulheres mais masculinizadas, aquelas mulheres que estão com a energia masculina mais ativa do que a feminina. Interessante, né? E os homens muitas vezes traem. Por que tem tanto homem que trai? Assim como tem tanta mulher com enxaqueca, como eu falei antes, por que tem tanto homem que trai hoje em dia? Porque ele não está definido com a sua própria energia. Ele não está fazendo o que precisa fazer. Ele não estudou os seus sentimentos. O homem só sabe que tem que ir lá e fazer. Então, eu tenho que ir lá e formar uma família, eu tenho que ir lá e comer a fulana, eu tenho que ir lá e transar com não sei quem, eu tenho que ir lá e trabalhar, eu tenho que ir lá e proteger não sei quem, eu tenho que ir lá e transar com não sei quem. A atividade do homem está sobrecarregada pelo próprio machismo, que disse que o pinto é mais importante.
No Tantra chama-se Lingam, né? Mas o próprio machismo diz que o pinto é o mais importante. No fim, não é. O mais importante é o ser todo, né? Todos nós sabemos disso, mas antigamente não sabiam. Isso foi colocado na nossa história. Que o homem tem que estar com o pau duro. Então, se aparecem mulheres dando em cima dele, ele tem que comer as mulheres para mostrar que é homem. Ou seja, o homem, quando trai demais, quando ele tem essa tendência à traição, não é só cachorro, que nem as mulheres chamam de cachorro, de sem vergonha, de sei lá mais o que chamam aí, né? Não é galinha, eu ouvi falar já dessa forma. Esse homem está confuso dos seus sentimentos e ele precisa mostrar que ele é homem. Como ensinaram para ele que ser homem é transar com todo mundo, ele acha que é isso que ele tem que fazer. E no fim não é, né? No fim, ele tem que estudar mais os próprios sentimentos para que ele possa perceber os caminhos dele dentro desse mundo de guerra, dentro desse ativo. Então, se ele consegue ser acolhido pela base, sentir a base, se entregar para essa base, que é a mulher, se ele consegue se entregar para essa base e aprender com essa base, ele pode ir para o mundo sem precisar de outras bases, porque ele não está buscando base nas outras mulheres. Ele está buscando provar que ele é homem, sem perceber muitas vezes. Sem perceber. Eu, como trato muitos homens, tem homens que chegam em crise no meu consultório, eu não aguento mais transar com um monte de mulher. Eu digo, então o que está havendo aí dentro, né? E aí quando a gente vai vasculhar, eles estão extremamente confusos consigo mesmos. Tem homem que se sentiu homoafetivo e aí saiu transando com um monte de mulher, porque ele tem que provar para o mundo que ele não é homoafetivo, como se fosse um problema ser homossexual, né? Mas era um problema dentro do machismo dele. Outros homens não estão conseguindo fazer os movimentos lá fora de forma produtiva, de forma a ter resultados, e aí vão e traem, vão e ficam com várias mulheres, porque eles têm que provar que eles são homens, já que eles não foram homens nos negócios, já que eles não foram homens resolvendo coisas, eles vão lá e tentam provar isso com a sexualidade deles. Tudo deturpação social. Porque ninguém ensinou os homens, e aí que está a grande chaga dos homens. Ninguém ensinou os homens a estudar os próprios sentimentos. Ninguém ensinou o homem a meditar e parar um pouquinho. O que eu estou sentindo? E fazer essa pergunta. Vocês sabiam que a maioria dos homens não faz essa pergunta? O que eu estou sentindo? As mulheres fazem frequentemente. Mas os homens não fazem essa pergunta, na sua maioria. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? O que está passando dentro de mim? Que medos eu tenho agora? Porque o machismo ensinou que o homem não pode ter medo, o homem não pode chorar, o homem não pode broxar, né? O homem tem que satisfazer a mulher na cama, e no fim não é isso, tem que ter uma comunhão os dois, que aí a satisfação vem. Então o homem vem sobrecarregado há muito tempo em cima disso. Não estou defendendo os homens que traem, eu só estou explicando por que traem. Assim como eu expliquei por que a mulher tem enxaqueca. E por que a mulher trai também, quando ela está com o masculino dela ativo demais. Ela está ativa demais, ela tem que resolver alguma coisa lá fora. Ela está com o marido aqui, mas ela não consegue resolver as coisas dentro dela, porque ela está ativa demais. Toda mulher que precisar acalmar sua energia, vai botar o pé na grama, vai meditar, vai se perceber. Se o contrato de vocês, contrato de boca, de falar, o contrato de vocês é monogamia, firma nesse contrato. Se você não quer mais esse contrato, separa. Eu não estou aqui para fazer todo mundo casar ou todo mundo separar. Mas é óbvio, se você não conseguiu firmar no contrato, vai em frente na vida. Ou conversa para abrirem esse casamento, ou mudarem as cláusulas do contrato. Mas ficar traindo, ficar fazendo alguma coisa que possa magoar a outra pessoa, agora estou falando de homem ou mulher, que possa magoar outra pessoa porque a gente não entendeu o nosso interior, aí tem um problema. Né? Nós temos o Tantra, nós temos a massagem tântrica, nós temos as vivências tântricas, a gente tem um monte de coisa, não só no nosso instituto aqui, mas na vida aí já existe propaganda de tudo que é lado, né? Do Tantra, onde você pode se reconhecer, inclusive sexualmente.
se perceber, inclusive, sexualmente, com profissionais sérios, né? Mas as pessoas não querem buscar a solução, as pessoas querem ir lá e ter 30 amantes. Vou contar para vocês uma coisa interessante, que muitas pessoas não vão ao Tantra, ou vão só na parte da psicoterapia, que é só a conversa, não vão na massagem, não vão nas vivências do Tantra, não vão no Tantra, porque sentem vergonha, mas tem 3, 4 amantes na rua. Não é uma coisa estranha? Estranho não é para mim, porque eu já entendi qual é o mecanismo. O mecanismo é, no oculto eu posso. Isso é extremamente social. A sociedade diz que no oculto a gente pode tudo, né? A igreja fez isso também. A igreja declarava a santidade e fez um monte de bobagem nos ocultos, né? Então, e é isso. No oculto eu posso ficar com 4, 5 homens. Declarados, sem ocultos, numa forma terapêutica, eu não posso ficar pelada na frente de um terapeuta ou uma terapeuta. São coisas a se pensar, né? Por que será que o oculto eu aceito tanto? E a verdade, o declarado, o aberto, eu não quero aceitar. Eu não quero me entregar para a verdade. Verdade que eu digo é a verdade daquele momento, né? Não tem uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta fora desse planeta. Mas nesse planeta não tem uma verdade absoluta, é conforme você vive. Então é de se pensar, é parar um pouquinho e raciocinar assim, quantos ocultos eu carrego? Você se perguntar, será que eu carrego alguns ocultos? Eu homem ou eu mulher, carrego alguns ocultos? O que esses ocultos causam na minha vida? O que esses ocultos dificultam a minha vida? Do que eu me escondo? E aí a gente vai voltar para o mesmo ponto do início da nossa palestra aqui, que é a espontaneidade. Homem e mulher, sim, são diferentes. Homem e mulher, sim, foram gerados pelo divino, pela força, por Deus, para conduzirem juntos a terra, para conduzirem juntos a sua família, para conduzirem juntos a sua forma de ver relacionamentos. Não precisa ser casado, não precisa nada disso. Juntos, quando você tem o apoio de uma mulher, seja o que for, tem o apoio de um homem, seja o rótulo que você colocar, você sente cumplicidade ali você gera muitas coisas boas. Eu conheci um amigo e uma amiga alguns anos atrás, antes da pandemia lá, né? Em que eles não se suportavam como amantes. Amantes que eu digo não amantes no termo pejorativo, mas eles não conseguiam transar, eles não queriam se beijar, eles eram amigos mesmo, só que ela era uma mulher e um homem. Gente, esses dois geraram tanta coisa e fizeram tanta coisa no mundo, os dois juntos, e fazem até hoje, né? Eles têm uma editora aqui e são só amigos. Eles têm uma editora aqui, como é que é o nome da cidade? Perto de Gramado, ali, Canela, acho que é a editora deles. Eles têm um centro de terapias, eles têm livros, eles têm um monte de coisa para ajudar as pessoas depois que os dois se juntaram, ou seja, um homem e uma mulher, depois que eles se juntaram. Ela tem marido e ele tem esposa, né? E eles se juntaram como parceiros de negócio. Eles conseguiram fazer essa união homem e mulher em parceria de negócios, e foi maravilhoso. Está sendo até hoje maravilhoso, né? Ou seja, quando eu estou falando dessa base e dessa ação, eu não estou falando só relacionamento de amor, né? Ou relacionamento amoroso diretamente. Eu estou falando que quando você consegue se entender como mulher e consegue se entender como homem, você pode fazer conexões com o outro polo e conduzir coisas muito maiores. Eu acho isso maravilhoso, não sei vocês, né? Acho muito maravilhoso. Eu tenho isso com a minha irmã. Minha mãe tá aí, que pode... não me deixa mentir sozinho. Mas eu tenho isso com a minha irmã. Quando a gente se junta para fazer algum trabalho, quando a gente tem que fazer alguma coisa nas cerimônias, quando a gente tem que fazer algum trabalho específico, ela já foi minha secretária, inclusive. Nossa! Quando ela foi minha secretária, minha vida estava uma bagunça. Foi antes da pandemia ainda, ela foi anos atrás, bastante tempo atrás.
Minha vida estava uma bagunça, eu tinha que organizar um monte de coisa, eu tinha muita ação, muita força, muita potência, fazendo para tudo que é lado, mas a parte de base estava uma bagunça e a minha irmã chegou na minha vida. E os dois juntos a gente fez algo muito maravilhoso, ela reorganizou tudo, né? Me conduziu de uma forma maravilhosa. E eu continuei agindo e fazendo as coisas que eu tinha que fazer. Ou seja, quando eu estou falando de homem e mulher, é isso. É da gente conseguir entender a si para que a gente possa compreender que o outro é diferente de nós e que a gente não precisa transformar o outro, a gente precisa usar a potência que o outro tem. Se a potência que o outro tem é base, vai lá e faz a sua parte de ação, se você é homem. Se a potência que o outro tem é de ação, vai lá e faz a sua parte de mulher, se você for mulher, que é a base, né? Sem base não tem ação que consiga fazer alguma coisa bem feita. Será que expliquei direito isso? Agora eu vou deixar aberto aqui para que vocês façam comentários ou perguntas a respeito de homens e mulheres e relacionamentos. Já trouxe tudo que eu tinha que trazer hoje, né? O workshop eu trago partes, agora a gente vai ter o próximo workshop de Tantra. Aproveitem o próximo workshop de Tantra, por favor, né? Estou fazendo propaganda aqui enquanto vocês fazem suas perguntas aí no chat. Por favor, façam perguntas no chat. E a partir do momento em que a gente começa a estudar mais o Tantra, a gente começa a estudar a espiritualidade, a sexualidade, a gente vai entendendo que está tudo no lugar certo, a gente é que bagunça. Porque a gente quer ser um ser social, porque a gente quer ser alguém de aparências e não realmente ser o que somos, do jeito que somos, da forma que somos. Então eu lhe convido neste momento a fazer as suas perguntas ali. Deixa eu organizar aqui o negócio. Tá tudo certo. Pode fazer suas perguntas ou comentário. A Márcia ali, Canela, isso mesmo, Márcia, Canela. A Márcia sabe quem é, então. Não vamos falar. Uhum. Então, alguém tem alguma pergunta a fazer? Tá todo mundo aí? Antes da gente encerrar. Serviu esse estudo aqui, essa palestra de 1h30, serviu para vocês? Ajudou em alguma coisa ou não ajudou? Me digam, por favor. Dona Rose, como abrir um diálogo com um parceiro de muito tempo depois de muitas vezes já termos nos afastado por esse social? Aí que tá, né, Dona Rose? Chega um momento em que a gente vai ter que botar as cartas na mesa. A gente foi muito social, o casal foi muito social, a gente se debateu muito nesse social, nessas coisas todas, né? E vai ter que chegar... Para um pouquinho e, agora a gente quer dar certo ou não quer dar certo? Primeiro tem que ser essa pergunta. Você quer dar certo comigo? Você quer estar comigo ou não? Cartas na mesa. Porque às vezes o outro não quer. E aí, as mulheres têm intuição... essa pergunta da Dona Rose é sem vergonha. Porque as mulheres têm intuição suficiente para saber quando o homem não quer uma coisa, mas ele está falando que quer. Por que ele está falando que quer? Para agradar você. Por que ele está agradando você? Porque ele está se sentindo acuado num canto. E quando o homem está acuado num canto, ele fica sem definição do que realmente ele quer e ele fica direto no oculto. Ou seja, ele não declara exatamente o que ele está pensando. Tá? Mas as mulheres sempre sabem que vai dar merda. Quando vai dar merda. As mulheres sempre sabem que o homem está mentindo, mas elas deixam. Elas deixam o homem mentir. Ao invés de elas tomarem as decisões. Então, senta na frente, mulher ou homem, senta na frente da pessoa que você acha importante para você nesse momento e pergunta, você quer que a gente dê certo? Você quer que a gente siga juntos ou não? E aí sente a resposta da outra pessoa. Muitas vezes a palavra não é o que a pessoa está realmente emitindo. Não, eu quero dar certo sim. Aí presta atenção. Então tá, para dar certo nós precisamos voltar para o nosso entusiasmo, nós temos que voltar para a nossa espontaneidade, nós temos que voltar para a forma limpa de ser, né? Para dar esse certo, pelo menos nesse tempo,
A gente precisa estar cúmplice um do outro. Vamos tentar isso? Ou vai fazer terapia de casal, vai estudar alguns cursos da SpaceX, que é o que vocês estão estudando aqui agora, né? Vai buscar apoio de algum lugar, não precisa ser só com a gente, mas vai buscar apoio de algum lugar. E se você, durante esses apoios, durante os cursos, durante os estudos, durante as terapias, perceber que a pessoa não está se esforçando, é porque ela não quer, tá, amores? Ele só tentou, ele ou ela, só tentou lhe agradar naquele momento porque se sentiu acuado. Então, encerra. Os dois, quando estão querendo, os dois vão lá, tá, então lá, vamos buscar um curso, vamos não sei o que, olha, eu vi tal curso aqui, aí no outro dia já manda mensagem, olha, eu vi uma coisa que nós podíamos estudar junto aqui, eu vi um filme que nós podemos ver junto, que fala da sexualidade de homem e mulher, eu vi os dois enganjados nessa busca. Se os dois não estão enganjados, segue a vida, solta e segue a vida, basicamente. Não estão enganjados os dois na mesma linha, é porque não é, né? Então, eu não estou dizendo aqui que o homem tem que querer a forma que a mulher quer e nem que a mulher tem que querer a forma que o homem quer. Mas os dois têm que criar uma forma de si mesmo, uma forma própria. Estou com o cabelo aqui estranho. Entendeu? E criando essa forma própria, eles têm que apostar nessa forma própria. Se os dois não estão apostando, segue a vida, meus amores. Não significa maldade do outro nem nada. Às vezes não está na conexão. Será que a gente aceita com paz no coração que às vezes a gente não está mais na conexão com aquela pessoa? Se não aceita, está na hora de aceitar. Porque não precisa todo desenlace, todo fim de ciclo ser uma briga enorme. Entendido? Dá para ser na realidade. A realidade não damos mais. Vamos seguir? Vamos seguir. Pronto. Não precisa briga para tudo. Isso ensinaram lá atrás, no tempo de guerra. Agora não precisa mais de briga. Né? A falta de maturidade só. Clair botou ali, quando o homem pensa e alega que o principal é a mulher sair satisfeita do sexo, ele está dentro do machismo, tá, Clair? Quando ele acha que a mulher tem que sair satisfeita. Eu também acho que a mulher tem que sair satisfeita e o homem também. Mas pela conexão dos dois. E não porque ele foi lá para fazer você gozar feito uma louca e ele sai lá o garanhão. Sai disso. Conversa sobre o machismo. Ou vai mostrando para ele que você consegue ter prazer sozinha. Que ele não é o grande cara ali. Porque as mulheres muitas vezes mentem para os homens também. Ah, como você foi maravilhoso. A mulher nem gostou do troço. E diz que os homens são maravilhosos para agradar, para ter uma companhia do lado. Vi muitas mulheres fazer isso. Inclusive comigo. Ainda bem que eu tenho a percepção além do alcance. E eu percebi, foi uma bosta. O que ela tá me elogiando se foi uma bosta? Foi terrível ela tá me elogiando. Eu tenho essa percepção, assim. Então, se o homem precisa só satisfazer a mulher, ele não está se satisfazendo. Em algum momento isso aí vai virar um vão entre os dois. Os dois têm que ter conexão. A mulher tem que estar resolvida com essa sexualidade, o homem resolvido com a própria sexualidade, e os dois resolvidos se encontrarem nesse processo de sexualidade. E os dois se encontrarem para curtir. E não para um nutrir o outro, resolver o prazer do outro, um dá prazer para o outro. A conexão vai fazer com que o prazer dos dois aconteça. Mas os dois têm que estar resolvidos com isso. Expliquei? Mais alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Gostaram do nosso estudo de hoje? Como é que foi para vocês? Gostaram, não gostaram? Foi bom, não foi bom? Faltou alguma coisa? Se faltou, qual é a pergunta? Qual é o comentário? O pessoal sabe usar o chat, tem gente que não usa o chat, né? E às vezes eu falei tudo mesmo. Quando eu falei tudo, a pessoa não tem que perguntar depois. Que bom que tem o pessoal que pergunta aí. Tá, meus amores? Por hoje é isso aí, por hoje é só. Nos falamos no próximo encontro, que vai ser sobre Tantra. Se inscrevam já de uma vez para o próximo encontro e levem quantas pessoas vocês puderem levar, porque isso faz bem para as pessoas. Faz bem para o mundo, pode ter certeza disso.